Meu nome é Rita de Cássia Siqueira Freire, sou enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica, atuo numa maternidade de referência em BH, que é o Hospital Sofia Feldman. A importância de debater esse tema é porque hoje em dia não é muito falado a questão da maternidade, né, na atualidade, e sobre seus tabus. Então, acho de suma importância, tanto para o público em si, quanto para a sociedade, ter informação sobre o que é hoje a maternidade nos tempos atuais. Meu nome é Maria de Lourdes Guimarães de Almeida Barros, sou psicanalista, trabalho com famílias, adultos, jovens. Eu venho de uma experiência de 25 anos na UTI pediátrica do Hospital Mater Dei. E penso que nós podemos, né, ver através desse trabalho o que nós podemos acrescentar no debate. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! A contemporaneidade traz consigo o direito de escolha. Embora a sociedade ainda exerça cobranças e julgamentos, principalmente contra a mulher, que ao longo dos tempos ocupou um espaço no qual a maternidade era sinônimo de dádiva. Mas as transformações sociais e profissionais nessas últimas décadas causaram uma mudança na maternidade. Para algumas mulheres, ser mãe nem sempre significa ser um momento belo. O Horizonte Debate de hoje discute quais são os tabus e mitos da maternidade. Rita, Maria de Lourdes, começar a falar disso, e acho que é interessante de uma TV católica com uma clara linha editorial de evangelização, de cultura, de educação, falar sobre a maternidade não necessariamente precisa de ser um endeusamento dessa maternidade. Uhum. Algumas mulheres vão sofrer por conta disso. Uhum. Vão mesmo, Maria de Lourdes? Muitas, né? E sofrem. Como que funciona isso? Eu queria colocar inicialmente uma coisa que eu pensei que é muito interessante. O mito do amor materno, né? Porque o amor é um sentimento. E como tal, ele é frágil, ele é imperfeito, não é? E o que é esse amor materno? Que é como se toda mulher tivesse que ter esse sentimento materno. Constantemente. Que é o mito. Permanentemente. Então, acho que a gente já podia até pensar, né? Hoje, o lugar da mulher poder lidar com esse mito, que não é verdade, como você estava observando há pouco, né? Que tem mulheres que optam hoje, podem optar, acho que aí que é a coisa muito interessante, elas podem optar a não ser mães. Qual que é a dificuldade, Rita, nesse procedimento de um imperativo de ser feliz enquanto mãe? Eu achei muito importante esse tema, porque é um tabu mesmo. Não se fala do puerpério, né? Sim. O pós-parto, pós-maternidade, pós essa mulher ser mãe. O que acontece com ela? Ela não é feliz o tempo inteiro, certo? Romantiza-se muito a maternidade, que a maternidade é um período maravilhoso, e ele né? É um endeusamento, como você falou, que muito tempo se trouxe isso. E é aquela mãe que ela tem que ser o tempo inteiro feliz, né? Ela chega na maternidade, ela teve o bebê, as pessoas vão até a maternidade visitá-la no pós-parto, então ela tem que estar feliz, sorridente, e muitas vezes ela não está. Ela passou pelo período do estresse do parto, ela olha aquele bebê, ela não sabe se ela é capaz de cuidar daquele novo ser. A vida dela muda totalmente. Às vezes era uma mulher ativa que trabalhava o tempo inteiro, que trabalhava 10, 12 horas por dia, depois ela vai se ver somente por conta do bebê ao longo de 4 ou 6 meses, muitas vezes sozinha. Então, é esse período que é não a romantização. Né? Rita, então, isso que é o cuidado. A delícia de apresentar um programa como esse é que, às vezes, a gente tem, logo no primeiro minuto do programa,
vários dos retalhos dos temas para a gente poder discutir ao longo do tempo. Acho que nós fizemos isso agora. A não maternidade, o início dessa maternidade. Eu vou pensar por uma lógica de cronos, de tempo mesmo. Depressão pós-parto. Rita, depressão muitas vezes é confundida como uma pessoa triste que diz que está deprimida. Depressão é uma doença grave, amotivacional, que faz com que, em casos extremos, falamos inclusive de risco de morte. Sim, a o sujeito não, exatamente, o sujeito ele não come, ele não se cuida. E quando falamos de depressão pós-parto, falamos de pessoas que têm que cuidar de outro ser tão frágil, lutando pela sobrevivência que às vezes não dá conta. Rita, como é que é essa experiência da depressão pós-parto? Então, e aí você entra, é o que eu estava complementando do não romantismo, que é um período que essa mulher você colocou muito bem, de você comparou muito bem, né, na questão de você ter uma tristeza, uma melancolia passageira, que é normal do pós-parto, certo? E de ter um episódio de depressão instalado e até uma psicose puerperal. Sim. E isso não é muito falado na nossa sociedade. E o que acontece? É normal, essa mulher teve uma chuva de hormônios durante a gestação. É normal no período pós-parto, ela tem uma queda hormonal, juntamente com um vazio, né, que ela estava carregando ao longo de 9 meses aquele ser, né, com ela o tempo inteiro. Então, ela se sente um vazio da barriga também, de não ter o filho, às vezes, na barriga, de ter passado por um estresse pós o parto, e ela se vê muitas vezes sozinha, porque é o que eu te falei, ela fica geralmente 4 a 6 meses cuidando de um bebê sozinha. O pai, às vezes, fica... No caso da licença a paternidade, são 5 dias só, e essa mulher se vê sozinha, desamparada, e por conta só do bebê. É isso que pode se instalar. É normal a gente ter em torno de 80% pós-parto nessas mulheres, elas apresentarem uma tristeza, uma melancolia, que é o baby blues. Mas aí, esse episódio vai aparecer geralmente em torno de 3 a 4 dias e ele pode durar até 15 dias. Passou-se disso, já é preocupante, porque aí já pode ter uma depressão instalada. E, Jairo, nós temos hoje 10 a 15% de todas as mulheres que teve parto, elas apresentam uma depressão pós-parto. E em casos extremos, que não é tão comum, mas temos casos, sim, de psicose puerperal e que pode levar até mesmo, o que você falou, ela tem a incapacidade de cuidar de outro ser, ela não dá conta de tarefas simples, como alimentar, como dar banho no bebê, fazer coisas básicas, e que pode até vir a culminar em desastres, no caso de a gente ver os bebês sendo abandonados, sim, mãe querendo matar o bebê. Sim. Então, assim, temos que tomar cuidado mesmo. E o que vai amparar essa mulher é a família, é o apoio familiar, o apoio dos amigos. Por isso que é tão importante o pós-parto, essa mulher estar amparada dos familiares e dos amigos. E a gente não pode nem fugir de um outro número que tem um dado frio, né? Em torno de 50% das famílias hoje são famílias monoparentais. E muitas delas sustentadas por mulheres apenas, que trabalham muito e que não têm o suporte desses companheiros. O que é pensar a depressão pós-parto, Pois é, não é só a depressão pós-parto. Nós temos até isso que a Rita observou bem, é o período para a mulher que as questões hormonais, né, elas desencadeiam também questões psicológicas e sociais. E nós temos, por exemplo, a disforia, que é uma prevalência de 80% do pós-parto, porque é quando a parturiente, ela fica chorando muito, irritada com a família, e que são sintomas que passam mais rapidamente aí com o apoio da família. Agora, quando entra já num quadro de depressão, já é mais sério. Sim. Né? Ela já apresenta outras dificuldades, bem mais transtornos. Acho que é mais interessante, assim, às vezes existe um pretexto, às vezes existe toda uma ideia pré-concebida de que o leite virá com quanto tempo. A criança vai fazer isso com quanto tempo? Vai chorar tanto. E é assim,
E a gente vê, e principalmente para quem tem filho, a partir do segundo é a hora que talvez você mais reflete a vinda do seu primeiro. Não é igual. Os padrões não se repetem. Não. Quanto mais essa mulher está forte para poder passar por esse processo, e aí família, amigos, o companheiro em si, ajuda para que isso aconteça, felicidade acontece. Né? Agora, até eu queria observar que tem uma outra, a questão da psicose. Então, nós vamos colocar 4 estados que são os transtornos de ansiedade, que acontecem também com uma prevalência alta, a psicose, a depressão, a disforia, eu fiz até o contrário, né? Mas de gravidade. Mas na depressão e na psicose, a ajuda não pode ser só familiar. A familiar é mais o olhar para que seja encaminhada para uma equipe profissional. Sim, certo? Apenas por uma questão de didática. A psicose é quando há desconexão. Desconexão, despersonalização. Quando falamos da tristeza, né? Ou da tristeza crônica, que é a motivacional, depressão, a pessoa não desconecta. Na psicose, há uma desconexão com a realidade. Ela despersonaliza. Conversa boa, o primeiro bloco já passa assim tão rápido. Vamos para um breve intervalo e no segundo a gente estende sobre mitos, até mesmo da amamentação, que se coloca algo como muito lindo e algumas mulheres que experimentam um certo desprazer com isso tudo. Sim. Falar de maternidade é falar sobre a sua história. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.